Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online, a EBD bem pertinho de você. Eu sou o presbítero Gastone e vou ficar com vocês por alguns minutinhos para comentar sobre a lição de adolescentes e, neste momento, a lição de número 13, lição que completa o nosso ciclo trimestral, encerrando aí o nosso terceiro trimestre de 2023. Título da lição: Vamos praticar a palavra. Gostaria, professor, de já lhe convidar para explorar as imagens que aparecem na lição, tá bom? Então vai aparecer aí para você um certo jovem, adolescente, caminhando por um caminho e lá no fundo deste caminho, uma cruz. Então, é interessante que vocês explorem estas imagens e que o adolescente possa entender que o nosso caminhar, o nosso trilhar é de encontro ao Senhor Jesus. E não podemos perder de vista que o nosso caminhar em meio às situações da vida, à nossa frente, e, se possível, faz com que eles olhem para o céu ou para o alto e entenda que o nosso alvo está no alto. Ainda nessa lição de número 13, nós temos a leitura bíblica provocada para a gente poder trabalhar com os nossos adolescentes. Está em Tiago, capítulo de número 1, versículos 21 a 25, que estou aqui com ela em mãos para a gente analisar. Não vai dar para analisar versículo por versículo, como eu gosto de fazer, haja vista que o tempo não nos permite. Mas é interessante que vocês possam, na leitura que é feita com os adolescentes, trabalhar estes versículos e tentar, na medida do possível, trazer a compreensão deles sobre isso. E, é claro, você, professor, mediar esse momento da leitura bíblica em classe, tá? Fazendo isso, aí quando a gente entrar nos textos, entrar na lição propriamente dita, fica mais fácil porque a gente já meditou um pouquinho na ideia de praticar a palavra de Deus. E aí, Mateus 7 e 24, nós temos a mensagem, comparado com a lição de adultos, seria o texto áureo. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Tá? Então, vamos poder trabalhar bastante aqui e você pode explorar a ideia mesmo de casa edificada sobre a rocha, casa edificada sobre a areia. Eu estou postando aí na descrição do vídeo, ou então nos links lá, na hora da gente poder bater um papo, um link aqui de uma dinâmica sobre a casa que é edificada sobre a areia e a casa que é edificada sobre a rocha, para que você possa reproduzir, tá bom? Também, se não puder, não tem problema, já que essa lição ela vai ser a culminância das 12 lições que nós tivemos e agora tentando praticar aquilo que aprendemos, tá? E aí nós temos objetivos. Toda vez que a gente para aqui para conversar com os irmãos, eu faço questão de parar nos objetivos. E esses objetivos são claros para nós atingirmos. Primeiro objetivo: motivar o adolescente a ler e estudar a palavra. Olha, percebe que não basta apenas ler. Aqui é ler e estudar. Muitos já professores de adolescentes já criaram aí seus grupinhos de WhatsApp, às vezes criam uma página lá no Instagram, no Facebook e sai motivando os alunos a estarem colocando alguns versículos, fazendo comentários, e isso é bom, porque mesmo que seja um versículo por semana,
tem gente que faz isso diariamente, mas ainda que seja um por semana, nós estamos motivando os nossos adolescentes a buscarem a leitura da palavra de Deus. E isso é fundamental para que esse conhecimento, que ora pode ser mecânico, ele venha a ser um conhecimento, uma aprendizagem significativa, tá? Então já fica aqui a dica para nós não só motivarmos a leitura, mas também o estudo da palavra de Deus, tá? Isso é bem importante. No segundo objetivo, reafirmar que a palavra precisa ser praticada. E aqui a gente vai ter justamente as palavras de Tiago reforçando a necessidade de nós praticarmos a palavra de Deus. E, mais do que isso, é não sermos hipócritas, de anunciarmos algo na palavra de Deus e não vivermos o que nós anunciamos. Então, nós temos aqui o reafirmar desse compromisso em praticar a palavra. E, por fim, revelar o consolo encontrado nas Escrituras. Aí a gente vai aproveitar para, em alguma situação que você pode ter na sua sala de aula, algum aluno que está passando por dificuldade, por alguma adversidade, vai encontrar nas Escrituras esse consolo. Aí a gente vai trazer alguns exemplos. Basicamente, a gente traz o apóstolo Paulo em seus diversos sofrimentos em anunciar a palavra de Jesus, por amor de Jesus, se entregar, né, e sofrer bastante nas mãos de judeus, nas mãos de ímpios, nas mãos de gentios, nas mãos de gregos, nas mãos de várias pessoas, mas não deixou de anunciar e de sentir alegria em estar fazendo esse anúncio. Bom, então aqui a gente fecha os objetivos e vamos então para a lição propriamente dita, que é dividida em 3 tópicos, tá? Lição muito boa. No primeiro tópico, o prazer em ler e aprender a palavra, tá? Dentre os textos citados neste tópico, nós já entramos com João 1, temos aqui 2 Timóteo 3,16, e outros que vão aparecendo além de Timóteo e João. Tá? Então, temos Salmos reforçando aqui a ideia de prazer em ler. Vários salmistas tinham prazer, encontravam prazer na lei do Senhor. E nós precisamos ter esse prazer na leitura, mesmo com o nosso dia a dia corrido. E falando agora, né, de olho no olho, de professor para professor. Professor de escola dominical tem a vida muito corrida. Eu tenho passado nas escolas bíblicas dominicais e normalmente o professor de escola dominical ele assume outras tarefas. Ele é professor de escola dominical, ele trabalha com adolescente, ele trabalha com jovem, ele trabalha com as irmãs, ele trabalha com os adultos. Então, normalmente o professor de escola dominical ele tem mais de uma função na congregação e ainda, né, tem um compromisso com a escola onde estuda ou com a escola onde trabalha, compromissos pessoais, então é uma pessoa bastante corrida. E nesse corre-corre da vida, é claro, às vezes tem professor que acaba não tendo aquele tempo hábil para se debruçar sobre livros ou sobre a própria Bíblia, e isso pode até comprometer o motivar os nossos alunos à prática da leitura, né? Já que nós passamos muito para os nossos alunos a pessoa que nós somos, a pessoa que a gente acaba sendo no aprofundar da leitura, no pesquisar das escrituras, nas leituras de livros seculares, de livros que estão sendo apontados pela lição ou de livros que trazem um assunto complementar. Então, o aluno acaba percebendo, principalmente quando o professor, quando está falando sobre isso, ele faz algumas citações, né? Segundo fulano de tal, pastor fulano de tal, pesquisadora fulano de tal, a psicóloga fulano de tal. Então, normalmente, quando a gente vai falando algum assunto e traz referências sobre isso, o adolescente ele percebe que a gente, além de ler a Bíblia, além de ler a lição, ainda tem, né, um capital cultural
é levado com base nas leituras que nós fazemos e citamos. Tá? Alguns até nem citam determinados autores, mas a própria fala do professor remete a uma pessoa que leu e conheceu algo a mais do que estava na lição. E esse prazer de ler, ele é construído, ele não é assim, de um dia para a noite, que você constrói o prazer de ler. Tá? Tem gente que precisa de motivação. Tá? Então, vou dar um exemplo das minhas filhas. Minha esposa, toda vez que fazia uma feira, trazia algo que elas gostavam de ler. Né? Um panfleto, um gibi, algo que as motivava. Né? Um paradidático. Então, isso fazia com que elas pudessem ler. Contanto que lesse, de receita de bolo, né, a material complementar das escrituras. Então, quem tem prazer de ler, isso foi construído. Tá? E você pode construir com o vosso aluno. Né? A leitura da Bíblia em 1 ano, a leitura da Bíblia em 2 anos, e fazer com eles, e lá separar alguns minutinhos e todo mundo lê. E tem congregação que já faz isso. Né? Então, antes de iniciar cultos, inicia-se a leitura da Bíblia. É só a leitura, né? Mas aqui no objetivo primeiro está a motivação para ler e pesquisar, que é algo que vai mais além. Aqui, por exemplo, a gente tem, dentro do formato do tópico, que, escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta 2 verdades sobre as Escrituras. A primeira diz respeito à origem, ela é inspirada por Deus, e a segunda fala do seu propósito, que é útil para ensinar. Então, você justamente trazendo aí essas motivações. Então, o Timóteo, ele cresceu aprendendo aquilo que ensinaram para ele, sua mãe, sua avó, e esteve aos pés de Paulo, aprendendo também muito mais as Escrituras. E, é claro, foi usado, então, depois para repassar muito do conhecimento que Paulo poderia passar para a igreja de Éfeso, passou através de Timóteo. Né? Então, mas isso é interessante que se construa. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer a Timóteo para persistir em ler. Era necessário persistir em ler. E nessa persistência, nessa busca pela leitura, pela pesquisa da palavra de Deus, Paulo faz questão de dizer a Timóteo que ele se salvaria e salvaria os que o ouvissem. Então, o compromisso nosso, querido professor, querida professora, é de fazermos dos nossos adolescentes leitores e pesquisadores da palavra de Deus. Tá bom? É claro, no modo teen, que eles são adolescentes, mas leitores e pesquisadores, sabendo que a palavra ela vai nos iluminar. No tópico 2 da lição, nós temos aqui compromisso em crer e praticar a palavra. Isso está justamente corroborando com o objetivo 2, reafirmar que a palavra precisa ser praticada. E é justamente o que Tiago ele vai trazer para a gente. Como você, se seguiu a minha sugestão, já debateu com os meninos, ou pelo menos fez a leitura, cada um trouxe aquilo que entendeu sobre cada versículo, e você fez a mediação na compreensão desses textos, chegando agora na hora trabalhar o tópico 2, de praticar a palavra de Deus, vai ficar mais fácil, porque você vai ter vários exemplos para dar e os alunos também vários exemplos para poder estar aqui. Tá? Então, a prática da palavra de Deus, ela vai no renovar o homem interior, de estar praticando um culto racional, ela vai do buscar ajudar o próximo, amar ao próximo. Então, praticar a palavra não é simplesmente chegar e ler as Escrituras e dentro das questões éticas, atender aqui ou acolá
um determinado preceito ético, mas está na doutrina, em cumprir a doutrina, em praticar a doutrina, de fato ler, buscar, orar, jejuar, está crescendo em estatura, em graça, em conhecimento. Então, a gente, nesse tópico 2, está aqui, vocês trazendo para os seus adolescentes o compromisso de que eles pratiquem a palavra de Deus e, é claro, trazendo os vossos exemplos, tá bom? Aqui, por exemplo, nós temos no parágrafo 2, o pastor de Jerusalém, Tiago, também advertiu seus leitores a não serem apenas ouvintes da mensagem. Está só ouvindo. Então, o pregador pregou, a gente ouviu, o pastor falou, a gente ouviu, os irmãos deram saudações, a gente ouviu. Acontece que nada daquilo a gente praticou ou pratica. Então, não adianta. Não é? É necessário ser praticante. Não é? Aquele que conhece a verdade de Deus e não obedece. Nas palavras de Tiago, são como pessoas que se olham no espelho, né? Sai do real para o virtual e não conseguem ver as imperfeições e necessidades de mudanças, pois logo esquece a sua aparência. Tópico 3, uma continuidade do tópico 2, só que agora, né, é mais pessoal. Uma coisa, professor, é nós nos comprometermos em buscar no nosso adolescente que ele se comprometa em crer e praticar a palavra de Deus. O próprio comprometimento é do próprio adolescente. Praticar a palavra de Deus é do próprio adolescente. Mas a gente ainda consegue, né, fazer com que eles se comprometam, mesmo que aqui ou acolá algum não consigam colocar na prática, né? Você pode até fazer uma enquete quantos dos adolescentes deram a arengada aquela semana com A com B. Vocês vão perceber que ali vai ter. Por mais que a gente ensine amor, perdão e outras situações, mas eles vão continuar arengando, vão continuar brigando, porque na idade de adolescente há realmente essas dificuldades de tolerância, mas vão estar praticando. Com dificuldade, mas vão estar praticando. Acontece que o terceiro tópico, crescendo e amadurecendo através da palavra de Deus, é algo que vai precisar desse comprometimento que foi tratado no tópico 2, do próprio adolescente. Tá? Então, nós vamos ensinar, mas esse crescimento depende deles. Tá? Então, se você não vê o seu adolescente crescendo, amadurecendo através da palavra, né, faltou alguma coisa. Mas não começa a também entrar em paranoia porque eu não ensinei direito. É algo que vai depender deles. Tá? A gente vai ensinar, vai buscar o nosso melhor, com a dinâmica aqui, uma dinâmica ali, trazendo o mais perto possível da compreensão do adolescente o ensino da palavra de Deus, mas requer dele esse compromisso, tá? E esse compromisso de crescer através da palavra. Eu digo isso porque boa parte dos nossos adolescentes, eles deixam para crescer de 6 em 6 meses, de ano em ano, quando tem um congresso da vida. Aí é quando eles se renovam, quando glorificam, quando buscam batismo com o Espírito Santo. E esse crescimento que nós estamos estudando, ele é contínuo. Então, há necessidade desse crescimento diário. E para isso, aí vem justamente tópico 1, prazer em ler e aprender. Né? Então, quando isso acontece, o nosso crescimento, não só dos adolescentes, mas nosso também, ele vai ser constante.
aqui, por exemplo, a gente pode trabalhar especificamente o sofrimento do apóstolo Paulo, tá bom? Texto bastante interessante, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, e depois 2 Coríntios 1 e 3, tá? Você pode trabalhar aqui o sofrimento que Paulo teve e o consolo de Deus. Tá? Então, antes, você pode até trabalhar também Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15 e 16. Eu vou abrir com vocês, o tempo já se encerra, mas permita ler com vocês. Esse texto não está na lição, é apenas para ajudar aqueles que quiserem aí usá-lo como referência, mas capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A chamada de Deus para Saulo ainda, né? E ele estava tendo um encontro com Jesus. Versículo 16. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, o próprio Jesus fez questão de colocar aqui para Ananias, que ia mostrar para Saulo, futuramente nós chamaríamos de Paulo, que sofreria pela obra, pelo amor do mestre. Então, nesse sentido, você já traz aqui, mas que esse sofrimento, ele tem um consolo da parte de Deus. E aí, quando nós temos dificuldades, nós temos problemas e não lembramos do nosso compromisso com Deus, isso fica mais difícil. Mas tendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas lembrando que o Senhor Jesus prometeu estar conosco até o último dia, isso vai dar mais força para nós superarmos as dificuldades. E, por fim, entendermos que algumas vezes ele nos livrará antes, outras durante, ou somente depois de uma tribulação. Mas, independente de quais sejam as dificuldades, o Senhor Jesus estará conosco para todo sempre. Querido professor, que Deus te abençoe e te ajude e possas trabalhar mais uma lição para a glória do nome de Jesus. Lembrando que essa aula é gravada com muita antecipação, mas quando você tiver acesso, possivelmente já terá disponível a nossa lição do 4º trimestre de 2023. Então aproveite e já apresente a nova lição para os vossos alunos, para a glória do nome de Jesus. Se possível, comenta aí, logo abaixo desse vídeo, de onde você qual a sua congregação, e se possível, dá o feedback de como melhorar essa aula, daquilo que a gente pode trazer para você, e é claro, podermos socializar esse conhecimento. Que Deus te abençoe e te use maravilhosamente em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br
ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.